para quem vive num país como o nosso. Entendeu? De vez em quando a gente projeta alguma coisa no sentido de tentar utilizar os mecanismos que o mercado te proporciona. Recentemente, eu tinha intenções de reduzir o meu custo médio de compra de ações da Vibra, né? Meu custo médio é em torno de R$21. Então, o que eu fiz? Eu vendi umas puts a R$18,80, na esperança que eu fosse beneficiado. E fui, tá entendendo? Então, quer dizer, eu uso os mecanismos de mercado para alcançar os objetivos a que eu estabeleço. Então, os derivativos, eu não sou um exímio aplicador em derivativos. Só quando eu quero que alguma coisa me beneficie. E nesse caso, me beneficiou. Só que eu não imaginei que a força vendedora viesse tão forte que hoje o papel está R$16,70, R$16,80, o que me deu oportunidade de comprar ainda mais e mais barato, tá certo? É isso. Então os derivativos eles têm que ser usados, têm que ser utilizados quando você tem algum projeto que possa se beneficiar desse derivativo. A Unipar é um investimento bem sucedido, como tem outros, né? A Klabin também é um investimento bem sucedido, tá certo? O Banco do Brasil é um investimento bem sucedido, porque paga dividendos regularmente, enfim. Mas a Unipar foi aquela que foi alvo de uma explosão maior, não é isso? Ela estava muito subavaliada e ela teve um crescimento assim repentino, um crescimento inesperado, né? Inesperado pelo mercado, mas esperado por mim, tá certo? É por isso que eu apliquei dentro daquilo que é uma postura razoável. Então, a Klabin também é um outro papel que eu reputo de uma grande magnitude. Banco do Brasil, o próprio Banco Santander também, quando eu comecei a comprar a 11 centavos, e o pessoal me chamava de que eu estava fazendo uma burrada. Eu falei, tá bom, vamos ver no futuro, né? Então, eu não compro ações para vender já, eu olho para o futuro. E eu tenho sido bem sucedido, a verdade é essa, né? E a Unipar é hoje o que é, tá certo? Ela é uma empresa que evoluiu de uma forma expressiva e vem evoluindo também de uma forma expressiva e tem contemplado os seus acionistas de uma forma até surpreendente no que diz respeito às distribuições, porque ela tem sido uma geradora de caixa bastante intensa e tem distribuído parte desse caixa, tá certo? Então, não tem nada de misterioso, nem de secreto, nem de nada que não pudesse ser analisado. Eu analisei, interpretei que o controlador e o administrador tinha competência de levar adiante esse projeto, levou adiante, foi feliz, e é isso aí, e tá o que tá. Então, a visita física, ela te proporciona um impacto muito mais assim, imponente e objetivo, né, daquilo que você está vendo. Porque você está vendo fisicamente o patrimônio da empresa. Eu visitei a Klabin também. Você também visitou a Klabin? E a Klabin é um negócio que ela está de graça, na minha opinião, né? Ela custa R$4 a ação preferencial. Está dado, na minha opinião, tá entendendo? É isso aí. Tem muitas coisas que às vezes a gente não pode fazer, por exemplo, em virtude de postura, assim, de posição na empresa, às vezes a gente fica impedido de comprar, não é isso? Então hoje mesmo eu estou impedido de comprar. Se eu não tivesse impedido, eu estaria comprando um pouco mais de Klabin, porque ela caiu e está numa... Agora que ela tem o projeto Puma número 2,
É fantástico, né? E todos podem visitar o projeto Puma número 2 pela internet. Está à disposição de todos. Só que ninguém se interessa por isso, né? E isso é um indicador muito poderoso para que as pessoas possam tomar deliberações importantes como essa de você alocar as ações da empresa na sua carteira. Eu tenho alguns imóveis, não é isso? Mas esses imóveis eu comprei antes de 1994, quando ainda você tinha clientes para você alugar os imóveis, né? Mas a minha postura é em ações, tá certo? Agora é lógico, quando você recebe um volume de dividendos e as ações não estão com os preços disponíveis para você comprar, você não vai pôr embaixo do colchão, é claro, né? Então você tem que colocar numa aplicação de resgate automático, que é para você ter a segurança, né? Então eu tenho algumas aplicações de resgate automático, mas com o objetivo primordial de quando os preços se oferecem como oportunidade, comprá-los. Veja o que eu vou falar para você. Eu acho que quando você vem para o mercado, você tem que vir observando um foco. Qual é o foco? O foco é você investir. Eu acho que a grande maioria das pessoas não absorve esse foco. As pessoas vêm no mercado e interpretam o mercado que é uma estrutura de sobe e desce. Então você tem que comprar quando ela desceu e vender quando ela subiu. E não é. Você tem que se posicionar de forma tal, eu volto a repetir, que você não assuma a postura de um acionista minoritário, que você assuma a postura de um pequeno dono, tá entendendo? E o pequeno dono, ele segue a trilha do dono, ele nunca vende, tá entendendo? A verdade é essa. Quer dizer, nunca vende não. Por exemplo, o dono da Ocean Pact vendeu a empresa. Então não é nunca, né? Existem aqueles que aproveitam até o mercado para poder vender as suas empresas, tá certo? Mas essas são empresas que a gente nunca deve comprar. Mas é muito importante você, primeiro, você estabelecer uma prioridade na sua vida, né? Então, essas prioridades, elas vão fazendo com que essa prioridade vai fazendo com que você, ao longo do tempo, você vai administrando os seus egos, tá certo? E com o decorrer do tempo, você passa a controlar os seus egos. Então, eu sou uma pessoa que controla os meus egos. A maioria das pessoas não conseguem controlar os egos. Então, as pessoas compram e gastam assim, de uma forma desordenada. Eu não, eu gasto de uma forma ordenada, tá correto? Eu nunca faço uma aquisição sem eu ter feito uma análise muito profunda. Já fui tentado inúmeras vezes, né? Mas ninguém conseguiu, tá certo? Então eu procuro analisar e olhar o futuro. Eu não olho assim, eu olho para frente, né? Então, quando o cidadão tiver que comprar ações, tiver que entrar no mercado de valores, ele tem que analisar os projetos, ver a perenidade, ver a sustentabilidade do papel, a origem dos resultados, a potencialidade da empresa, né? o histórico de distribuições, enfim. Tem uma série de componentes que eu analiso e que são muito fáceis de serem detectados. Eu acho que esse é um produto que pode, no médio e longo prazo, se consolidar, porque é muito difícil. As pessoas que operam no mercado, vai depender muito da postura da pessoa, do profissional. Eu, por exemplo, eu não vivo de corretagens. Eu vivo de dividendos.
Então, aquilo que eu procuro desenvolver, aquilo que eu procuro orientar, é no sentido do cidadão formatar um portfólio que lhe permita ter uma carteira de renda mensal como eu tenho, como eu construí. Está correto? Eu não saberia dizer qual o tempo necessário para a pessoa ter e adquirir uma cultura capaz de ter uma experiência como eu tenho, de 50 e poucos anos de mercado, entendeu? E hoje, até hoje eu aprendo, a verdade é essa. Veja que eu comprei o Ocean Pact, né? Isso aí é um aprendizado que eu nunca pensei que talvez eu fosse ter que aprender novamente. Mas eu acho que talvez bem orientado, bem estruturado, né? Isso pode ser um curso que eleve a capacidade de orientar o cidadão no mercado de capitais. Então é uma coisa que eu fiz com muita regularidade e hoje ainda continuo fazendo, só que nem sempre indo fisicamente, olhando pela internet.